Com o brilho da fama e o glamour do sucesso, muitos artistas veem seus sonhos se concretizarem. Mas há um lado sombrio que muitos desconhecem. A solidão, as críticas implacáveis e o esquecimento podem criar um abismo profundo, levando ícones da música, da literatura e do teatro a lutar contra vícios devastadores. O álcool e as drogas muitas vezes se tornam aliados traiçoeiros nessa batalha interna, encerrando prematuramente carreiras que poderiam ter brilhado para sempre. Alguns desses talentos foram tragicamente derrotados, deixando um vazio imenso no mundo das artes. Outros, no entanto, conseguiram vencer o pesadelo, transformando suas lutas em histórias de resiliência e redenção. Neste vídeo, vamos explorar a vida de 10 famosos que enfrentaram o vício em álcool e drogas. Você descobrirá relatos comoventes, curiosidades impactantes e a verdadeira batalha que esses artistas travaram. Prepare-se para uma jornada emocional e reveladora, onde, apesar das sombras que marcaram suas vidas, esses ícones deixaram legados indeléveis na história cultural do Brasil e no mundo. Número 10. Bárbara Borges. Bárbara Borges, conhecida por seu trabalho como assistente de palco de Xuxa e sua atuação em novelas, enfrentou uma batalha pessoal intensa contra o alcoolismo. Em 2019, a atriz revelou que estava lutando para se libertar do vício. Na época, ela já estava há 4 meses sem consumir bebidas alcoólicas e se considerava em processo de cura. A luta de Bárbara com o álcool estava profundamente enraizada em experiências passadas, incluindo um abuso sofrido na infância e um casamento de 8 anos. Ela reconheceu que o abuso de álcool era uma forma de lidar com a dor e a falta de amor próprio. Em 2021, Bárbara ainda enfrentava recaídas, mas sua perspectiva havia mudado. Hoje ela conseguiu transformar sua relação com a bebida, dizendo que pode brindar socialmente com champanhe, sem sentir a necessidade de beber. A jornada de Bárbara Borges é um exemplo inspirador de superação e autocuidado, mostrando que, mesmo após períodos difíceis, é possível recuperar o equilíbrio e encontrar a força para mudar. Número 9. Tarso de Castro. Tarso de Castro foi um dos maiores jornalistas do Brasil nas décadas de 60, 70 e 80, além de ser pai do ator e apresentador João Vicente de Castro. Ele deixou sua marca ao fundar o polêmico jornal O Pasquim, em 1969, desafiando a ditadura com ousadia, humor ácido e jornalismo independente. Seu nome se tornou sinônimo de resistência e provocação, em uma época de forte censura. Tarso tinha 3 grandes paixões: o jornalismo, as mulheres e a bebida. Se no jornalismo ele cravou seu nome na história, e com as mulheres viveu romances intensos e badalados, como com a gaúcha Bárbara Oppenheimer, a estrela americana Candice Bergen e a musa tropical Leila Diniz, foi o alcoolismo que infelizmente acabou por definir seu destino. Embora admirado por sua genialidade e charme, ele recusava qualquer ajuda para tratar o vício que o consumia. Para ele, o bar e a redação eram extensões uma da outra, onde beber fazia parte de sua rotina, tanto quanto escrever e viver intensamente. Desorganizado financeiramente, Tarso gastava o pouco que ganhava sem se preocupar com o amanhã, afundando-se em dívidas enquanto ajudava quem estivesse à sua volta. Seu estilo de vida boêmio e autodestrutivo cobrou um preço alto. Aos 49 anos, em 20 de maio de 1991, Tarso de Castro morreu, vítima de cirrose hepática, encerrando a vida de um dos jornalistas mais provocadores e irreverentes de sua época. Número 8. Luiz Fernando Guimarães. O renomado ator e comediante Luiz Fernando Guimarães, conhecido por seu talento e carisma, enfrentou uma das batalhas mais difíceis de sua vida longe dos holofotes: a luta contra o alcoolismo. Em 2017, ele foi internado contra sua vontade devido ao vício, uma decisão difícil, tomada por seu companheiro e sua amiga de longa data, a atriz Cláudia Raia. Para Luiz, o alcoolismo tinha raízes profundas, sendo uma doença hereditária presente em sua família. Foi apenas após mudar de terapeuta e, principalmente, quando ele realmente decidiu que queria parar, que conseguiu se libertar desse ciclo destrutivo. Mesmo assim, Luiz Fernando Guimarães admite que o alcoolismo é uma luta constante, uma doença que exige vigilância diária. Até hoje, entendo que é algo sem controle e que só uma dose pode causar um efeito enorme. Este é um relato de dor, superação
e a compreensão de que algumas batalhas continuam, mesmo depois da aparente vitória. Luiz Fernando Guimarães, com sua honestidade e coragem, se tornou um exemplo de resiliência e determinação. Número 7. Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira, a icônica rainha do rádio, é uma lenda da música brasileira que deixou um legado imortal. Com uma voz poderosa e uma carreira que ressoou nas ondas do rádio e nas memórias dos fãs, Dalva conquistou o coração do Brasil com sua presença inconfundível. Ela foi uma estrela brilhante, mas sua vida pessoal e sua saúde enfrentaram batalhas intensas. Dalva faleceu em 30 de agosto de 1972, aos 55 anos. Vítima de câncer no esôfago, um triste reflexo dos muitos anos de abuso do álcool. Sua vida foi marcada por um drama que ecoou nos jornais da época, especialmente devido ao seu tumultuado relacionamento com o compositor e cantor Erivelto Martins. O casal, que também foi parceiro musical, viveu uma relação tumultuada e repleta de conflitos, incluindo agressões físicas e uma convivência marcada pelo álcool e pela raiva. Apesar das dificuldades e dos momentos sombrios, Dalva de Oliveira permanece como uma figura lendária na música brasileira. Sua contribuição ao cenário musical é inestimável, e sua voz ainda ecoa, tocando corações e lembrando a todos a profundidade de seu talento e sua paixão pela música. Seu legado é um lembrete emocional dos altos e baixos que acompanham muitas estrelas brilhantes. Número 6. Marcos Paulo. Um renomado diretor da TV Globo faleceu no dia 11 de novembro de 2012, aos 61 anos, após uma dura batalha contra o câncer no esôfago. Embora sua luta contra a doença tenha sido amplamente conhecida, poucos estavam cientes de um aspecto sombrio de sua vida pessoal. Em 2019, a viúva de Marcos Paulo, Antônia Fontenelle, revelou que o diretor havia enfrentado um longo e difícil combate contra o alcoolismo por 7 anos. Nos primeiros 6 meses após o início da dependência, ele conseguiu ocultar seu vício, mas, com o tempo, a situação se agravou, tornando-se evidente para aqueles ao seu redor. Fontenelle, que esteve ao lado dele durante todo o processo, falou sobre a difícil jornada que enfrentaram. A revelação de Fontenelle trouxe à tona uma faceta dolorosa da vida de Marcos Paulo, mostrando que, apesar de seu sucesso e talento, ele lutou intensamente contra uma doença que muitas vezes permanece nas sombras. A história de Marcos Paulo é um lembrete potente da complexidade da vida das pessoas públicas e da importância de reconhecer e enfrentar as dificuldades pessoais. Número 5. Dolores Duran. Dolores Duran, uma das vozes mais promissoras da música brasileira, teve uma vida curta, mas intensamente vivida. Com apenas 29 anos, a cantora faleceu em 24 de outubro de 1959, vítima de um infarto fulminante. Sua morte prematura foi um trágico reflexo de uma vida marcada por excessos e problemas de saúde. Desde a infância, Dolores enfrentou problemas cardíacos, mas o infarto que lhe tirou a vida foi agravado pelo uso excessivo de barbitúricos, cigarros e álcool. Seu estilo de vida, imerso em bebidas como vodka e uísque, e o consumo diário de mais de 3 maços de cigarros, deterioraram sua saúde de maneira irreversível. Além dos problemas físicos, Dolores também lutava contra a depressão, uma batalha silenciosa que a acompanhava apesar de sua fama e do carinho de milhares de fãs. Sentindo-se frequentemente triste e vazia, Dolores buscava refúgio no álcool e no cigarro numa tentativa desesperada de preencher o vazio emocional que a consumia. Sua morte deixou um vazio imenso na música brasileira, interrompendo uma carreira que prometia ainda mais. Dolores Duran permanece na memória como uma artista de talento imenso, cuja vida foi tragicamente marcada pela combinação devastadora de problemas pessoais e excessos autodestrutivos. Sua voz continua a ressoar nas canções que ela deixou, um lembrete comovente da beleza e da fragilidade de sua vida e de sua arte. Número 4. Elis Regina. Uma das maiores estrelas da música brasileira teve uma vida marcada por um talento incomparável e uma tragédia profunda. Em 19 de janeiro de 1982, a talentosa cantora foi encontrada morta em seu quarto, segurando um telefone com a mão estendida. Aos 36 anos, Elis Regina sucumbiu a uma parada cardíaca,
causada pela combinação devastadora de álcool e outras substâncias. No auge de sua carreira, Elis Regina partiu de forma inesperada, deixando o Brasil em choque e lamentação. Sua morte não foi apenas uma perda imensa para a música, mas também um reflexo doloroso dos desafios pessoais que ela enfrentava. Apesar de seu imenso talento e sucesso, a cantora lutava contra um vício que a levou a um trágico fim. Elis Regina deixou um legado duradouro na música popular brasileira, com uma vasta obra que continua a emocionar e inspirar. Sua voz, que ecoava com uma força inigualável, e suas canções que marcaram época, permanecem como um testemunho do seu brilhantismo e da profundidade emocional que ela trouxe para sua arte. A sua morte prematura é um lembrete tocante da fragilidade que muitas vezes acompanha a grandeza, e sua memória continua a viver através das músicas que deixaram uma marca indelével na história da música brasileira. Número 3. Ari Barroso. Um dos gigantes da música brasileira deixou um legado que transcendeu fronteiras. Ele foi o primeiro brasileiro a ser indicado ao Oscar, em 1945, na categoria de Melhor Canção, com Rio de Janeiro, escrita para o filme Brasil com Carmen Miranda. Durante os anos 50, Barroso se tornou o compositor brasileiro mais conhecido no mundo, e sua influência foi imensa. No entanto, a brilhante carreira de Ari Barroso foi marcada por um desfecho trágico. No início da década de 60, ele começou a enfrentar problemas de saúde devido à cirrose hepática, resultado de anos de alcoolismo. A doença deteriorou sua saúde e, apesar de um breve período de alívio, Ari Barroso sucumbiu a uma nova crise de cirrose. Ele faleceu no dia 9 de fevereiro de 1964, aos 60 anos. A morte de Ari Barroso é um lamento para a música brasileira e para o mundo. Sua genialidade e suas composições ainda ecoam como um testemunho de sua contribuição incomparável para a música. Seu legado é uma mistura de celebração e melancolia, lembrando-nos tanto de sua grandeza quanto das duras consequências de seus vícios. Número 2. Vanusa, uma das vozes mais marcantes da década de 70, alcançou fama e sucesso imensos ao se integrar ao movimento da Jovem Guarda e ao lançar mais de 20 discos, vendendo mais de 3 milhões de cópias. Sua carreira brilhante, porém, não foi suficiente para protegê-la dos desafios que viriam. Nos últimos anos de sua vida, Vanusa viveu em uma casa de repouso em Santos, no litoral de São Paulo. Ela faleceu em 8 de novembro de 2020, aos 73 anos, vítima de insuficiência respiratória, mas já apresentava sinais de Alzheimer. Seu filho, Rafael Vanucci, revelou que a cantora enfrentou graves problemas de saúde mental e dependência ao longo dos anos. Em 2008, Vanusa lutou com a combinação devastadora de medicamentos, álcool, depressão e dependência química, o que a levou a ser internada em uma clínica de reabilitação. Vanusa, que uma vez encantou milhões com sua música, viu sua vida se transformar em uma luta constante contra seus demônios pessoais. Sua história é um lembrete doloroso de que mesmo as maiores estrelas podem enfrentar batalhas internas profundas, e sua trajetória é uma mistura de glória e tragédia. Número 1. Amy Winehouse. Uma estrela brilhante e tumultuada da música britânica, teve sua vida interrompida tragicamente aos 27 anos. Em 23 de julho de 2011, a cantora foi encontrada morta em sua casa em Londres, vítima de uma intoxicação acidental por álcool. A quantidade de bebida em seu sistema era 5 vezes maior do que o limite legal para dirigir, um nível devastador para alguém do seu peso, cerca de 50 quilos. Na noite anterior à sua morte, Amy havia retornado ao álcool após 3 semanas de abstinência, desde sua saída de um centro de reabilitação. A intensa ingestão de álcool após um período de sobriedade foi demais para seu corpo. Sua vida foi marcada por uma batalha constante contra a dependência de álcool e outras substâncias. Uma luta que ela vivia sob os olhares atentos do público e da mídia. O pai de Amy, Mitch Winehouse, lamentou a falta de compreensão e empatia para com as questões de saúde mental na época. Apesar de sua vida curta e conturbada, Amy deixou um legado poderoso na música e ajudou a abrir caminho para uma maior compreensão das complexidades da saúde mental, um campo que continua a evoluir com mais sensibilidade e compaixão.